Já somos 20 na sala, muito bem. Agora sim, iniciou a gravação. Então, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso último dia da semana aberta de cursos e palestras da Unopar de Quixeramobim. Meus queridos, minhas queridas, hoje eu tenho a grande honra, a grande alegria de ter aqui conosco o professor André. Eu vou aqui ler brevemente, né, o currículo do professor André, inclusive tivemos que recortar tamanha a capacidade e competência do professor André, mas, dentre outras coisas, o professor André Gurgel, ele é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, tem pós-graduações em Direito Previdenciário, Direito Empresarial, Direito Trabalhista e Gestão Bancária e Mercado de Capitais pela Universidade Cearense, Unice, também tem MBA em Finanças e Investimentos, Microeconomia, Comércio Exterior e Negócios Internacionais e Avaliação Educacional pela Universidade Cearense. Não obstante isso, o professor André Gurgel também é professor na Faculdade Rodolfo Teófilo e do Instituto Meta de Estudos e Pesquisa, tá? Tem experiência em docência e pesquisa nas áreas do direito, finanças, avaliação educacional e ensino de idiomas clássicos e modernos. Como pesquisador, o professor André Gurgel atua nas seguintes áreas: arte, bioética, comércio exterior, direito, finanças e investimentos, filologia, genealogia, história mundial e do direito, heráldica e idiomas clássicos e modernos, linguística, medicina legal, oratória e retórica, tradução e vexilologia. Então, esse é um breve compilado aqui da capacidade e competência do nosso querido professor André Gurgel. Seja mais uma vez muito bem-vindo, passo-lhe a palavra, é um prazer, uma grande honra. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando deste evento, aqui pela Unopar. Muito obrigado à faculdade. Vamos falar de uma temática bem atual, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista filosófico. Por isso que o subtítulo desta palestra também é Reflexões Jurídico-Filosóficas. Aqui eu preparei um material mais voltado para o público do direito, mas pode ser, qualquer pessoa pode participar aqui. Até algo que eu gosto sempre de falar em todas as conferências que faço nas faculdades, nenhuma palestra que ministro é de apenas uma temática. Nós falamos de diversas temáticas. Falamos de direito, falamos de finanças, vou colocar aqui trechos de filmes, vamos colocar fotografias. Sempre esperamos fazer um trabalho assim bem diversificado. Há uma frase que se fala muito na medicina, mas que se aplica muito ao direito. Eles costumam dizer o seguinte: se você só sabe medicina, você não sabe nem medicina. E o mesmo se aplica ao direito. Se vocês só sabem direito, não sabem nem direito. O próprio direito é um estudo muito amplo. É preciso saber português, é preciso ler muito, é preciso ter o conhecimento, é preciso ter a empatia. Como é que é um advogado sem empatia? O advogado que não consegue lidar com o cliente, não consegue se colocar. Pode ser o advogado que melhor conheça a lei, melhor conheça a jurisprudência. Se ele não se coloca no lugar do cliente, que está sofrendo, que teve o direito dele vilipendiado, como é que ele vai ser um bom advogado? Ele vai defender realmente a causa como o cliente merece? É tudo isso que eu pretendo trazer aqui para a discussão. Mas voltando aqui ao nosso tema, vou fazer aqui uma apresentação de slides. Professor, imagino que seja só para apertar aqui, né? Abrir bandeja de compartilhamento, é isso, né? Professor, para compartilhar aqui a minha tela com vocês, acho que é clicando aqui, né?
compartilhamento de tela. Isso, professor André, o senhor pode clicar na bandeja do compartilhamento de tela. Professor Marcos, o senhor está com o microfone desligado. Ah, certo. Obrigado. Eu sou novo aqui ainda nesse time, certo? Nunca utilizei antes. Pronto, então acho que estão todos vendo aqui a minha tela, não é? Tudo certo? Ainda não Então, estamos começando vendo, aqui a nossa professor André. apresentação. Ainda não Não conseguimos ver. estão? Agora sim. Oh, deu certo, né? Ah, que bom. Agora deu Pronto, certo. então, muito obrigado aqui. Ótimo, muito bem. Então, vamos começar. Nós vamos tratar da cultura do cancelamento e da liberdade de expressão. O que é que tem acontecido nestes últimos anos? Muitas pessoas sendo canceladas por exprimir a opinião sobre um determinado assunto. Isto não pode ser tolerado. Se nós podemos discordar de outras pessoas, é porque nós temos direito a uma liberdade de expressão que está tutelada pelos direitos e garantias individuais. Então, nós temos pessoas com a reputação acabada porque tiveram uma fala, os grandes corporados de mídia fazem todo um movimento para cancelar aquela pessoa, como se ela nunca houvesse existido. Então, aqui é uma breve apresentação, não vou me demorar muito aqui, pois o professor Marcos já me apresentou muito bem para vocês, só aqui é uma maneira mais de descontrair, aqui eu estou aqui diante do cemitério de La Recoleta, em Buenos Aires. Eu recomendo que vocês, se tiverem a oportunidade de passar um tempinho lá, vale a pena, porque o cemitério foi transformado em um ponto turístico, devido às pessoas que estão lá enterradas, pessoas célebres, como a própria Evita Peron está lá enterrada. Mas aqui eu estou diante da tumba do grande escritor e jurista José Hernández, autor da obra Martim Fierro. Aqui o professor já me apresentou também, aqui a minha formação em finanças, envolve finanças e investimentos, gestão de projetos. Aqui a apresentação da formação jurídica, trabalhista, empresarial, previdenciário. Acabei também de direito médico, saúde pública. Uma das áreas também que mais me encanta é a bioética. A bioética é uma disciplina que envolve praticamente tudo, envolve ciências, envolve o direito, envolve a química, a biologia, tudo que vocês puderem imaginar. Mas agora, vamos falar do cancelamento em si. O cancelamento é uma característica que nós vemos muito, especialmente nas ditaduras. A foto aqui ao lado está o chamado pai dos pobres, e mais de acordo com os inimigos dele, também é conhecido como a mãe dos ricos, Getúlio Vargas. E foi um período de muita censura aqui no Brasil. A segunda foto mostra outro período em que houve censura por aqui, as liberdades individuais foram mitigadas, houve o estado de sítio também. Aqui são tropas do regime militar de 1964 a 1985, reprimindo uma manifestação. Vocês sabem que a Constituição também tutela a possibilidade de vocês se reunirem para fazer manifestações pacíficas, desde que também não estejam portando armas. Naquela época, não havia liberdade de expressão, a liberdade de reunião, foram liberdades mitigadas. Onde é que está o dispositivo que reza sobre a liberdade de pensamento na Constituição brasileira? No nosso artigo 5º. Os alunos aqui que estudaram constitucional, não sei se tem aluno do primeiro, já do último semestre aqui, mas já sabem que na Constituição está previsto que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas é claro, isso aqui a Constituição nem precisa dizer, porque está implícito,
A minha liberdade de pensamento, de expressão, ela não é 100%, não é irrestrita. Eu não posso, por exemplo, injuriar alguém, não posso caluniar alguém. Vocês sabem que há uma diferença entre calúnia. Calúnia é quando eu vou falar que alguém cometeu um crime. E injúria, palavras de baixo calão em relação a uma pessoa, são crimes. Outro dispositivo legal que também vai tutelar a nossa liberdade de expressão é a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, num período ainda de muita cisânia, de muita discórdia, no pós-guerra, ainda com os países com muito rancor, com muita vontade de ter uma revanche em relação aos outros. Então, para mostrar que o alemão tem que respeitar o direito do inglês, o inglês do alemão, foi declarado que todos os homens são iguais, têm seus direitos, têm que ter uma vida a ser defendida pelo Estado. Olhem só o que o artigo 12 fala. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião, de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Aqui está praticamente resumindo o que nós devemos saber sobre liberdade de expressão. Uma pessoa pode pensar de um jeito, pode ter uma convicção, essa convicção é protegida pelo Estado. Se ele quiser também não ter, ele pode ser ateu, pode ser agnóstico, não ter uma religião definida, também é tutelado. É a liberdade de pensamento. A minha liberdade começa quando a do outro termina. Mas a liberdade muitas vezes também não vem assim de graça. E aos seus mártires. É um exemplo aqui do jornalista Guillermo Cano, um jornalista colombiano que foi assassinado a mando do narcotraficante Pablo Escobar. Foi o preço que ele pagou por falar o que pensava. Enquanto toda a imprensa da época louvava Pablo Escobar como um defensor dos fracos, como um protetor das pessoas sem voz, ninguém sabia na época que ele era narcotraficante. Ou sabiam, mas ninguém falava. Guilherme Cano foi o primeiro, o único a falar na época e acabou assassinado. Mas aí eu pergunto para vocês, e olhem só, vocês imaginam que o cancelamento começou quando? Será que ele é recente? Será que começou mesmo assim de uns 10 anos para cá, com o surgimento das Big Techs, o Facebook, Instagram? A resposta é não. Eu posso ver um cancelamento ainda na antiguidade. Aqui é uma gravura do faraó Akhenaton. Talvez vocês tenham ouvido falar na história, no Ocidente, que é responsável por uma revolução no Egito para acabar com a religião tradicional politeísta e surgir uma religião monoteísta, ou na verdade, segundo alguns, até enoteísta. O enoteísmo se difere do monoteísmo porque ele aceita que há outros deuses, mas que são deuses falsos, pseudodeuses. Mas então, o faraó decidiu que de agora em diante só existe o deus Amon, só existe o deus Sol. Todos os outros devem ser destruídos. Os sacerdotes, a casta sacerdotal não gostou nada disso, e quando o faraó faleceu, houve um verdadeiro movimento para acabar com a memória dele, para que ninguém mais soubesse que existia o faraó Akhenaton. A gente pode ver isso aqui como um precursor do cancelamento atual. Quando uma personalidade atual é cancelada, é como se ela nem sequer existisse mais, tivesse sido varrida das páginas da história. Foi por isso que só no século XIX que as pessoas começaram a ouvir falar, surgiram algumas evidências de que havia um faraó chamado Akhenaton.
Continuando, aqui agora um pouquinho mais, uma história um pouquinho mais recente. Aqui nós temos uma gravura mostrando a família do imperador Trajano, mas está faltando um rosto aqui, não é? Vocês estão percebendo aqui? Este é o rosto da filha dele, que foi acusada de ter um comportamento desregrado. Foi banida e morreu no exílio. Com isso, o pai ordenou que tirassem todos os rostos da filha dele de todas as representações artísticas. E aqui nós temos uma moeda da época de Sejano. Sejano foi um amigo do imperador Tibério, mas que participou de uma conspiração. Quando ela foi descoberta, eles apagaram também a memória de Sejano. Agora, outro precursor que nós vislumbramos da cultura do cancelamento está no ostracismo. Este é um conceito jurídico originário da Grécia Antiga. Atenas, Esparta, todas elas tinham um instituto na qual um cidadão poderia ser considerado antissocial por suas opiniões ou por suas ações. Fazia-se uma eleição para saber se ele deveria ser exilado, um exílio que ia durar 10 anos. Tem até uma história aqui engraçada sobre o grande orador Aristides. Ele viu uma pessoa vindo em sua direção com esse pedaço de carvalho, às vezes era feito de ostras ou de materiais assim, que a pessoa podia escrever. É conhecido como ostrakis em grego. A pessoa foi lá até Aristides e falou, será que o senhor poderia escrever aqui o nome de Aristides? E ele não sabia que estava falando com o próprio Aristides. Aristides perguntou, tá bom, eu escrevo, mas por que é que você vai voltar para que Aristides vá ao exílio? Aí a pessoa fala que eu não aguento mais chamar esse Aristides de Aristides o Justo. Mas o mais a gente pode dizer tragicômico nessa história é que o Aristides foi lá e escreveu o próprio nome dele para o cidadão. Respeitou a liberdade de expressão dele, mesmo à custa da própria liberdade. Vamos ver exemplos de cancelamento agora mais na era moderna. Isso aqui, Stalin, ditador soviético. Eu gosto de brincar que isso aqui pode ter sido o primeiro Photoshop da história. Porque à medida que as pessoas, os funcionários do alto escalão soviético iam caindo em desgraça, iam desaparecendo das fotos oficiais da propaganda comunista. Olhem só como vão desaparecendo aqui aos poucos. Até que nesta terceira foto tem só Trotsky, que por último acaba que fica só mesmo Stalin. É como se essas pessoas também nunca tivessem sequer existido. Aconteceu muito naquela época. Foram feitos expurgos até no próprio Partido Comunista. Continuando aqui ainda na temática de União Soviética, vou contar para vocês um episódio que a gente também pode classificar como tragicômico. Coloquei assim, Jones contra Durant. São duas pessoas, Gareth Jones, um jornalista galês, e William Durant, um jornalista inglês. Estamos no mesmo contexto aqui, União Soviética, mais ou menos na década de 30. O jornalista galês Jones ouviu falar que estava acontecendo coisas muito estranhas na Rússia. Mas Durant, ele fazia imensas loas, elogios à ditadura de Stalin, falava que tudo estava funcionando às mil maravilhas.
Mas Jones viajou até a Rússia, especialmente até a Ucrânia, e presenciou cenas bárbaras, cenas dantescas de canibalismo. As pessoas estavam devorando umas às outras devido a uma fome generalizada causada pela coletivização das propriedades rurais na Ucrânia. Mas observem bem o que aconteceu. Durant tinha todo o apoio do governo britânico, recebia muito dinheiro de Stalin também, para escrever o que Stalin queria. Já Jones, que seria assim, a voz da razão, denunciou o que estava acontecendo, mas o que aconteceu com ele? Vamos ver, o que aconteceu com estas duas pessoas aqui? Jones acabou com a reputação manchada devido à influência de Durant e faleceu anos depois, assassinado na Mongólia, possivelmente a mando da KGB, a Polícia Secreta Soviética. Já Durant ganhou vários prêmios jornalísticos e até hoje há uma discussão para saber se devem retirar o prêmio Pulitzer dele, que é o maior prêmio, é o Oscar do jornalismo, digamos assim. Porque praticamente tudo que ele falou na época foi mentira. Outra característica também da cultura do cancelamento a gente pode encontrar especialmente na China, após a Guerra Civil, com a chegada dos comunistas. Mas com a Revolução Cultural Chinesa pode ter sido até mais intensa, esse cancelamento foi até mais intenso do que o soviético. Eles selecionavam tudo aquilo que tinha a ver com a China antiga, então diziam que não prestava, que não servia a população não deveria ter acesso àquele conhecimento. Muita gente foi morta, muita gente teve que se autoexilar, porque o governo é que dizia o que as pessoas deveriam ler, qual música você deveria escutar. É um regime totalitário. Uma foto também ficou icônica. Aqui o nome dele é Wang Yantian. Um professor, aqui tem Lao Shi. Os professores foram os que mais sofreram com a Revolução Cultural, porque tinham que ensinar exatamente o que o partido queria. Quem não fazia isso era humilhado em praça pública, logo após acabar num campo de concentração. Agora, vamos ver aqui, eu trouxe um breve indicador. Como é feito esse cancelamento? Qual é a definição do cancelamento? A cultura do cancelamento é uma forma moderna de ostracismo. Olha só, já tenho em mente o ostracismo dos gregos, em que uma pessoa ou um grupo é expulsa de uma posição de influência ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis, seja online, no mundo real ou em ambos. É uma espécie de boicote, não confundir com o boicote que é utilizado às vezes para causas nobres. A abolição da escravidão, por exemplo, aconteceu com um boicote muito grande que as pessoas faziam com os produtos que vinham de trabalho escravo. Mas esse boicote da cultura do cancelamento é muito diferente, em que um indivíduo, geralmente uma celebridade, que compartilhou uma opinião questionável e controversa, porque no passado teve um comportamento percebido como ofensivo nas redes sociais, ele é cancelado. Em casos de celebridades, sua base de fãs pode diminuir significativamente. É o que acontece em geral, embora algumas pessoas, graças ao apoio de gente que é contra essa cultura de cancelamento, acaba dando a volta por cima e acabando com mais seguidores, com mais público. Então, a cultura do cancelamento tem muito a ver com a própria política do politicamente correto, que diz ter um bom
objetivo, quer que as pessoas se respeitem, quer que todo mundo trate as pessoas com humanidade. Mas será que é mesmo assim? O politicamente correto, especialmente, tenta barrar o que se chama de discurso de ódio. Mas hoje em dia, qualquer coisa é considerado como discurso de ódio. Qualquer afirmação, por mais inocente que seja, aí a pessoa já é rotulada como um fascista, um antissemita, um nazista. Ninguém sabe que essas palavras. O que é o fascismo? O fascismo é o governo totalitário da época de Mussolini. Esse sim é um governo que a gente deve ter distância. Não deve se repetir isso. Mas olhem só, estes governos, como o fascista e o nazista, a base deles é o discurso de ódio. É jogar raça contra raça. Eu gosto muito deste filme aqui, vocês podem. Eu não sei se ainda tem a versão com legendas, teria que buscar, mas vocês encontram fácil em inglês. É um filme que foi produzido em 1947 pelo Departamento de Guerra americano, chamado Não Seja um Otário, e foi feito para alertar as pessoas contra o surgimento de regimes totalitários no pós-guerra. Olhem só o que essa pessoa fala nesse discurso. Amigos, eu sou apenas um americano comum. E sou um americano. Ele já começa mal, como se tivesse uma distinção entre o que é pessoas que são mais americanos, outras que são menos. Que é isso. Há algumas distinções entre natos e naturalizados, sim, em relação a assumir cargos públicos, por exemplo. Mas isso de dizer que uma pessoa é mais americana, mais nacional que outra, não tem. E sou um americano. E as coisas que vejo em nosso país fazem meu sangue ferver. Eu vejo judeus e negros tomando empregos que deveriam pertencer a você e a mim. Imigrantes vindo aqui roubando empregos que deveriam ser nossos. Eu resumi um pouquinho aqui, mas vale a pena ver. Ele fala de tudo que é minoria, de tudo que ele acha que está errado. E ao final ele fala: não teremos paz até construirmos um país sem judeus, negros, católicos e maçons. Aqui tem uma parte que chega a ser até engraçada, porque há um diálogo entre duas pessoas. Um deles, uma pessoa jovem, começa até a concordar com a pessoa que faz o discurso de ódio. E aí tem uma pessoa mais velha, fala com sotaque, depois a gente descobre que ele é húngaro e, e esteve lá durante a invasão nazista. Ele fala, ah, você acha que ele está certo? Ele diz, não, parece que está, sim. Mas quando ele fala em judeus, negros, católicos e maçons, quando chega em maçons, o jovem fala, mas o que há de errado em ser maçom? Eu sou maçom. Aí o senhor lá mais velho conclui, faz toda a diferença, não é? Agora que é com você é diferente. Mas então, o que é que está acontecendo hoje? As coisas mais comuns, mais corriqueiras, são consideradas como discurso de ódio. As pessoas que são da minha geração, dos anos 90, achavam graça de seriados como o Sai de Baixo, com o personagem do Miguel Falabella, o Caco Antibes. Quando ele falava coisas como eu tenho rua pobre, coisas assim, ele é um snob, ele é um homem ridículo. Quem denuncia isso, acha que isso é um discurso de ódio, não tem ciência deste trocado latino aqui. Ridendo castigat mores. Uma tradução assim seria algo como que os costumes são castigados através do riso. É um pouco difícil traduzir esta literalmente, mas a ideia é essa. O riso produz uma vontade de ridicularizar um comportamento. Ou alguém ia falar? Depois vamos deixar as dúvidas para depois, tá, gente? Então, não há nenhum discurso de ódio aqui no Cacon Tips. A ideia é ridicularizar um homem que, na verdade, é pobre, vivia de favor e se achava um maioral, se achava um homem rico, snob, pedante.
e também algo para a gente pensar aqui. Eu gosto de dizer a evolução do humor brasileiro. Mas ou seria a involução? Porque antigamente nós tínhamos os Trapalhões, um programa divertido em que eles brincavam com tudo, brincavam com todos também. Eles brincavam com o Mussum, por ser negro, brincavam com o Didi, por ser cearense, o Zacarias era calvo, era homossexual, e era tudo brincadeira, ninguém falava em discurso de ódio, ninguém falava em defender os direitos deles, eles estão em injúria, não, era brincadeira. Surgiu também, nos anos 90, o Cacete Planeta, todos os integrantes deles também pertenciam a minorias e também brincavam uns com os outros. Mas aí depois surgiu a Zorra Total, que começou com humoristas até de destaque, como Chico Anísio, mas depois que ele foi reestruturado, foi chamado só de Zorra, ficou uma coisa tão politicamente correta, tão chata, sempre aquela mesma coisa, que eu acho que os próprios artistas cansaram do programa e foi cancelado e acabou, foi suspenso. Livros que eu posso recomendar para vocês contra a cultura do cancelamento. Fahrenheit 451. Esta aqui é uma capa da primeira edição. E este aqui é um pôster do filme mais recente. Existe um filme de 66 com o cineasta François Truffaut. E existe também um filme de 2019, se eu não me engano. Eu não assisti ainda, não tenho certeza. Ele trata de um regime totalitário em que os livros são queimados, como aconteceu em muitas épocas históricas. E quando se começa a queimar livros, logo começa a queimar quem? A queimar pessoas. Então havia nessa sociedade totalitária bombeiros que recebiam denúncias de pessoas que tinham livros, iam até a casa das pessoas e queimavam os livros. E este incêndio de livros está acontecendo hoje através do cancelamento. Olhem só, obras aqui que foram canceladas. Nós temos o Oliver Twist, de Charles Dickens, grande escritor britânico. Esta obra é muito questionada porque um vilão é judeu. Mas havia na época de Dickens gangues que eram de judeus. Havia gangues de ciganos, gangues de judeus. A gente não pode pensar que não havia pessoas. Eu gosto de pensar assim, gente. Não me interpretem errado. Há pessoas boas e há pessoas más. Há pessoas más. E da mesma forma, há minorias que têm pessoas muito boas, que jamais iriam sequer pensar em causar dano a alguém, e há também pessoas más. Não há nada de errado em falar isso. Hamlet está constantemente sendo atacado por vários motivos. Obras como Megera Domada dizem que trata a mulher de uma forma como um objeto. Temos o próprio Hamlet também questionam que as mulheres, papéis femininos como Ofélia, né, são vistos como fracos, não são mulheres modernas, não são mulheres fortes. Temos o Mercador de Veneza também, que o personagem é judeu. E aqui também, nas nossas terras tupiniquim, aqui no Brasil, temos as Caçadas de Pedrinho. Também é uma obra que a cada ano tem alguma tentativa de cancelamento de Monteiro Lobato. Aqui eu trouxe uma notícia para vocês para mostrar que isso está acontecendo atualmente. Nos anos 90, aconteceu um movimento de cancelar Shakespeare. Mas acabaram com o movimento porque os pais reclamaram, não, isso aqui é o maior escritor do nosso idioma. Queremos que nossos filhos tenham conhecimento de Shakespeare. Mas o que está acontecendo aqui? Vou traduzir para vocês. Como professores de inglês woke. Woke é uma expressão que significa acordados, como se eles estivessem acordados para uma nova realidade.
cancelaram Shakespeare por causa da sua supremacia branca, misoginia, racismo e classismo. Estão sendo utilizados no lugar para ensinar as pessoas sobre masculinidade tóxica e marxismo. Outra obra, esta aqui dói falar isso para vocês, mas está sendo atacada, é o próprio Dante Alighieri na Divina Comédia. Esta gravura aqui mostra o profeta Maomé sofrendo no inferno. Então, as pessoas reclamam, isso aqui é islamofobia. Mas vejam o contexto histórico em que Dante escreveu isso. A gente está no século XIII. As cruzadas estavam acontecendo, havia guerras de religião. Aí Dante colocou Maomé aí. Vocês vão queimar a Divina Comédia por causa disso? Esta aqui também é uma cena do canto 15 da Divina Comédia em que Dante e Virgílio encontram um antigo professor de Dante, Brunetto Latini. Ele é homossexual e está sofrendo no inferno, caindo também, sendo golpeado por uma chuva de enxofre. Aí, então acusa isso aqui de, isso aqui é homofobia, homofobia. Não, foi o contexto histórico de Dante. Ninguém vai queimar a Divina Comédia por isso. Outra obra que eu recomendo para vocês, essa aqui é muito importante, e que também está sendo atacada, é o 1984, de George Orwell. Trata de uma sociedade utópica também, em que toda a informação está sendo manipulada pelo Estado. O Estado que vai decidir o que é verdade e o que é mentira. Foi assim que surgiu o Ministério da Verdade. O personagem principal começa a questionar este ministério, começa a questionar o Estado, mas não vou dar spoiler, aqui não vai ter spoiler, mas já digo para vocês que é um final trágico. Mas é um alerta que Orwell quis fazer aqui. Ele não quis escrever um romance, não quis escrever uma história de amor. Há uma história de amor, digamos assim, com o Winston e a Judy, mas acaba sendo uma forma trágica, uma verdade nua e crua sobre os regimes totalitários. Agora, o próprio Mark Twain, também o maior escritor americano do século XIX, tem sátiras assim engraçadíssimas. Ele está sendo cancelado pelo uso da palavra nigger em inglês, que é um pouco pejorativo. Mas ninguém percebe que na época dele não era pejorativa. Mark Twain não era um racista, pelo contrário. Ele é uma pessoa que defendia os direitos e até numa época que a escravidão ainda era uma realidade. Mas eu recomendo muito esse conto dele, O Roubo do Elefante Branco, porque é uma sátira do poder da imprensa. Acontece um roubo de um elefante branco que ia ser dado de presente aos Estados Unidos pela Tailândia. Quando ele é roubado, chamam um detetive que é completamente maluco, aí ninguém sabe onde é que esse bendito elefante está. É uma loucura, é muito divertido. Eu também acho que todo aluno de direito tem que ter conhecimento destas obras. O Roubo do Elefante Branco, 1984, Fahrenheit 451. Mas agora, vamos falar das Big Techs. Nós temos YouTube, Facebook, Twitter. Surgiram com boas ideias, surgiram com uma possibilidade de que eu, vocês, todo mundo pudesse divulgar suas ideias, divulgar seu pensamento, isento de estar dependendo dos grandes conglomerados da televisão, do rádio. Qualquer um poderia criar uma conta no Twitter, no Instagram, no YouTube, e se você tiver uma boa visualização, pode até ganhar a vida assim. De uns anos para cá surgiu a profissão de YouTuber. Mas agora, o que acontece quando estas empresas começam a cancelar as pessoas? Não, isso aqui... E começam a definir o que é discurso de ódio. Isso aqui é discurso de ódio, você não pode falar isso. Essa pessoa que vivia de fazer vídeos para a plataforma, acabou a vida dele.
Acabou. E isso tem causado muitos processos, tem causado até o STF tem se manifestado, tem ordenado que desmonetizassem vídeos de alguns canais. Agora, outra temática que também está muito relacionada ao cancelamento está a identidade de gênero. Quem falar qualquer coisa contra a identidade de gênero no YouTube, no Facebook, a pessoa está cancelada, não tem jeito. Ninguém pode negar que os homossexuais não sofreram perseguições ao longo da história. Nas ordenações filipinas havia até a pena de morte. Aqui no nazismo, eles eram enviados a campos de concentração, aí eram forçados a ter um colocado um triângulo rosa. Da mesma forma que o judeu tinha que andar com a estrela de Davi. Já aqui nós temos Alan Turing, que foi o pai da informática. Um homem assim brilhante, mas que foi condenado por sua homossexualidade, foi condenado a se submeter a um procedimento de castração química. Esse procedimento acabou com a vida dele, a reputação dele, deprimiu-se e acabou cometendo suicídio. Uma grande pena para um intelectual brilhante. Ele teve uma participação muito relevante em descobrir códigos na Primeira Guerra Mundial. Então, esta aqui é a ideologia de gênero. O que é que ela prega? Que qualquer pessoa pode se identificar com o gênero que quiser. Eu posso ser homem hoje, amanhã eu posso ser mulher, é assim. Aí tem causado muitas polêmicas, especialmente no esporte, em que homens começam a se identificar como mulher, aí então vão competir na categoria feminina. Este aqui é um homem que se identificava como mulher, foi competir em MMA e assim derrotou de uma forma humilhante a adversária. Não deu nem chance. Algumas legislações estão até barrando isso, mas a tendência atual é que mais e mais atletas transgêneros participem das competições femininas. Agora, eu trouxe algo aqui que é muito divertido, chamado A Vida. Acho que o professor congelou, não é isso? De Brian. Aqui deu uma travada, não sei se para todo mundo, professor. Aqui também travou, viu, Isso é uma Marcos? brincadeira. Mas hoje, o Monty Python, este grupo de humor, também está sendo também sofreu tentativa de cancelamento. O personagem aqui fala para eles que de agora em diante eu quero ser Loreta. Mas por que você quer ser Loreta? Ele fala que eu quero ter filhos. Mas você não pode ter filhos. Onde vai gerar o feto? Ali uma caixa? Mas aí não, é o direito. Assim, oi, gente, como é que tá? Vocês me ouvem? Alô? Alô, vocês me ouvem? Alô? Que tá travando, professor. Sim, eu acho que voltou ao normal agora, não foi? Cadê o Marcos Vinícius? Ô, professor, tudo certo agora? Posso continuar? Tá certo. Desculpem, gente, eu acho que é a internet, não sei.
Mas então, continuando aqui, mais casos também que causam muita revolta, porque todos aqueles que estão se manifestando contra a ideologia de gênero estão sendo cancelados. E isso não acontece apenas com os youtubers, com as pessoas que vivem em exposição em rede social, mas professores universitários, como essa professora, até feminista, mas ela é contra a ideologia de gênero. Então, a professora Catherine Stock falou para os alunos dela que acredita que só há dois gêneros mesmo, masculino e feminino, cromossomo XX, XY. Ela foi cancelada, perdeu o emprego. O que é que essa ideologia também está querendo fazer? E aqui tem muito um detalhe que lembra muito 1984, George Orwell. Esta linguagem neutra. Eles defendem a tese de que idiomas como português, espanhol são machistas, porque utilizam muitas vezes um plural para englobar todas as pessoas. Se tem um homem numa turma de 100 mulheres, ainda usa eles estão vendo a palestra. Então, dizem que vai ficar mais abrangente, trocando o eles, já que seria masculino, por esse sistema maluco aí de colocar um U, colocar às vezes até um X. Isto aqui mais parece catalão, esse último aqui parece mais catalão do que qualquer outra coisa. E acho que se alguém falar isso para mim, eu não vou nem entender. Teve um dia que eu estava numa reunião, uma pessoa começou a falar todes. O que é assim, todes? Eu fiquei sem entender. Quem é que está mais promovendo isso? Especialmente a grande mídia. Emissoras como a Rede Globo, que já está incluindo linguagem neutra em suas novelas. E também está fazendo uma verdadeira caça às bruxas em relação à sua produção anterior, cortando da programação todas as novelas que falavam algo contra a ideologia de gênero. Agora, vem também um outro questionamento que eu vou fazer para vocês, é que se deve tolerar tudo. Olhem só este caso que aconteceu aqui. Não tenho absolutamente nada contra as pessoas que dispõem os seus corpos assim como quiser, podem trocar de gênero, podem fazer a mudança de sexo. Mas o que este senhor fez? É um alemão de 50 anos que um dia decidiu que ele não é mais homem, ele é mulher. Tudo bem, é a sua vida. Mas além disso, ele decidiu que não é mais um homem de 50 anos, pai de 2 filhos. Ele é uma menina de 6 anos. Como é que fica então? Então, vai voltar ao jardim de infância. No começo eu pensei que fosse sátira, que fosse só um fetichismo, fosse algo assim. Mas não é verdade. Ele não só mudou de sexo, agora está se vestindo como uma criancinha de 6 anos e foi adotado por uma família substituta, que tem uma criança de 6 anos mesmo. Mas então, gente, como é que pode isso? Quer dizer, então, que eu também não posso dizer que tenho 35 anos, vou dizer que eu tenho 5, 6, e vou voltar ao jardim de infância? A gente tem que respeitar os outros, mas também tem que ver que tudo tem um limite, não é? E se vocês acham que isso aqui é estranho, a coisa pode piorar ainda mais. Agora nós temos pessoas que não se identificam mais como homens. Nós temos pessoas que se identificam como gatos. No começo eu pensei também que fosse sátira, mas realmente está lá, a pessoa está dando entrevista, acho que até uma emissora argentina, falando que ele se identifica como um gato, que ele sente tudo como um gato, ele não entende como é que as pessoas não percebem isso, que ele não é um ser humano, ele é um gato. E como é que pode, então? Então, nesse caso, como é que você fala? E se você é um gato, você então não tem... sua vida não é mais regida pelo Código Civil, vai ser regida pela Lei de Proteção aos Animais?
Outro caso também que teve muita cobertura na mídia, isso aqui é realmente ridículo. Foi um professor da Universidade de Califórnia, estava dando uma aula de chinês para os alunos, e ele usou a expressão neika, em chinês, que equivale ao como, não é assim, não é isso. É muito comum falar isso em chinês. Os alunos negros falaram que ele estava cometendo racismo, porque existe a palavra em inglês nigger, que é uma palavra muito pejorativa atualmente para os negros. Mas isso aqui é uma aula de chinês. Eu estava falando chinês, gente. Isso é quase uma caça às bruxas. Mais pessoas estão sendo canceladas também. A escritora J.K. Rowling também questionou a ideologia de gênero, mas ela já fala, deixa claro que ela não é contra as pessoas se vestirem como quiserem, se chamarem como quiserem. Aqui está no que ela escreveu aqui. Dormir com qualquer adulto que queira, que te aceite, vive sua vida da melhor forma possível, em paz e segurança. Mas forçar mulheres a sair de seus empregos só por falar o que acham sobre sexo, aí ela não aceita. Que foi o que aconteceu no Reino Unido, uma pessoa questionou também e foi obrigada a sair do emprego, foi cancelada. A J.K. Rowling defendeu essa pessoa e acabou ela mesma sendo cancelada. Isso aqui, na verdade, é até um pouco antigo, é 2019. Ela já foi cancelada de novo por outro motivo. Olhem só o próximo motivo que aconteceu aqui. Neste domingo, a autora da franquia Harry Potter usou seu Twitter para criticar a linguagem utilizada em uma matéria do jornal The Times. A notícia informa que a polícia britânica irá passar a registrar como mulheres abusadores sexuais que tenham genitália masculina, se eles se identificarem como mulheres, mesmo não tendo feito a transição de gênero legalmente. Ela fez até uma citação de 1984. Mas por que está acontecendo aqui? Aqui entra muito também a questão jurídica, porque realmente é um absurdo. Eu peguei isso aqui diretamente da legislação inglesa para mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu vou explicar para vocês. Se um homem estuprar uma mulher, pela legislação inglesa, ele pode ter uma pena até perpétua. Ainda existe prisão perpétua no direito inglês. Mas se este mesmo homem se identificar como mulher, mesmo sem tendo feito a transição, a mudança de sexo, não existe estupro de mulher. Mulher não estupra na lei inglesa. Então, o máximo que essa pessoa vai pegar de pena é assédio sexual, no máximo 10 anos. E a nossa legislação também já era assim, já foi assim até 2003, quando houve uma mudança, mas antigamente mulher também não cometia estupro. Mas o que está acontecendo aqui? Um criminoso vai se declarar mulher só para ter uma pena menor. E ninguém está questionando isso. Outra personalidade cancelada aqui foi esta Carol Conká, porque deu a opinião dela, falou que que pessoas que são muito amigáveis, que estão o tempo todo pegando, mandando, pessoas que, como é que ela falou mesmo? Questionava esse jeito muito amigável, especialmente aqui no Nordeste, das pessoas falarem pegando uma nas outras, assim, até desconhecidos. Mas o que tem de mais nisso? Ela não gosta, é uma opinião dela. Em muitos países, vocês viajarem para os Estados Unidos, até o Reino Unido, vocês não vão chegar para uma pessoa de lá e vai logo pegando nele. Oi, me dê aqui informação. Isso é comum aqui, mas cada cultura é própria. Ok? E isso, então, só por causa dessa afirmação, esta cantora foi cancelada. Outra pessoa cancelada também no meio artístico foi o músico Eric Clapton. Ele questionou aqui a
a vacina que ele tomou contra a Covid-19, que houve um efeito colateral em que a mão dele ficou com uma paralisia. Por causa desta afirmação, ele também foi cancelada, foi considerado como uma antivacina, e acabou com a reputação dele. E olha que ele é um homem rico, influente, mas agora a vida dele está com problemas. Outra cancelada também foi essa cantora Adele, e só porque ela falou que gosta de ser mulher e que tem orgulho de ser mulher. Se fosse trans, se fosse lésbica, tivesse falado que eu tenho orgulho de ser, não ia acontecer nada, ia ter um apoio. Mas por causa disso, cancelar uma pessoa? Não. Sinceramente, não vejo porque as pessoas nem falarem assim abertamente de sexualidade, é alguma coisa íntima. Mas isso não é motivo para cancelar ninguém. Nós estamos tendo até desenhos animados sendo cancelados. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Se querem ter boas indicações de filmes, desenhos animados, livros, vejam o que é que está sendo cancelado. Porque se algo está sendo cancelado, é porque tem algo interessante lá. Algo que não querem que as pessoas tenham conhecimento. Nós temos o desenho Tintin, que há quase 100 anos, o Tintin é da década de 30, tem quase 100 anos, fez a infância, a adolescência de gerações de pessoas. Eu tenho as obras completas de Tintin em francês. Um personagem que viaja, conhece outras culturas, fala com gente de todo mundo, tem aventuras interessantes, aventuras que têm um contexto histórico, faz uma crítica aos regimes totalitários soviéticos também, ao regime totalitário nazista, mas ninguém está vendo isso, as pessoas estão vendo só como um desenho elitista. E o mesmo acontece com o urso Rupert. Só porque ele fala com sotaque britânico bom, bonito, de Oxford, foi considerado elitista. Então, todo local que ainda mostrava o urso Rupert não está mais mostrando. Agora, políticos sendo cancelados. Isto aqui foi esse discurso que eu acho que também muito ridículo até. Eu não acho que um político deveria falar esse tipo de coisa, falar coisa como palavras de baixo calão. Não é isso que eu espero de representante público, mas também não é justo que ele seja cancelado. E aqui vem até uma indagação que eu faço aos alunos de direito, porque ele está impossibilitado de dar entrevista. Não existe nada na lei que diga que uma pessoa não pode dar entrevistas. Até mesmo facínoras, criminosos como Marcola, o narcotraficante, deram entrevista na prisão. Por que é que vão evitar que um parlamentar dê entrevista e fale o que aconteceu? E eu pergunto para vocês também, por que é que esse discurso aqui é considerado discurso de ódio? Falando as palavras de baixo calão, filho da puta, não vou falar aqui, não. E este aqui não é considerado discurso de ódio. Discurso de ódio entre classes, discurso de ódio contra os ministros do STF. Ele começa falando, a tarefa fundamental é estimular o ódio de classe, tem que acordar querendo esfolar o patrão, tem que acordar querendo pegar pelos cabelos os ministros do STF, se pegar pelo fluxo da peruca. O presidente da Câmara tem que xingar, tem que cuspir, tem que odiar a burguesia. É isso, para mim, que é um discurso de ódio. Isso aqui é um discurso claro de ódio. Mas para eles, pelo visto, não é. Pelo visto, isso aqui é liberdade de expressão. Outra pessoa cancelada também. O jornalista, o atleta, jogador de vôlei, Maurício Souza, questionou uma revistinha em que o super-homem, o filho do super-homem vai ser bissexual e vai ter um namorado, mas em nenhum momento Maurício Souza falou que era contra os gays, que era contra quem era bissexual.
ele só questionou a temática da revista que não queria que os filhos dele tivessem acesso a este material. Em nenhum momento ele fez nenhum discurso de ódio, mas foi só dar a opinião dele suficiente para que os grupos que patrocinavam o clube dele fizessem pressão para que ele fosse demitido. Isso é uma injustiça. Ao menos aqui ele conseguiu dar a volta por cima, parece que está cheio de seguidores agora no Instagram, está pensando, acho que até em ir a uma carreira política. Mas fica uma questão para vocês, é justo fazer isso, cancelar uma pessoa por sua opinião, só porque questionou que não queria que os filhos tivessem acesso à revista? E até uma crítica que se faz muito à cultura do cancelamento é que eles estão pegando personagens do passado e transformando, ao invés de criar personagens novos. Por que é que não cria um super-herói que é gay? Por que é que tem que pegar um personagem que já existiu e dizer que agora vai ser homossexual? O que fizeram com outro personagem, o Lanterna Verde? A série Friends também está sendo constantemente atacada. Falam que o elenco é muito branco, mas não leva em consideração que na própria emissora havia um outro programa em que o elenco era 100% negro. Questionam que as mulheres não são muito empoderadas. Esta aqui, às vezes, faz umas brincadeiras, aí os outros riem, como se ela fosse estúpida. Mas é o mesmo conceito que falamos dos Trapalhões, é tudo brincadeira. Ninguém está fazendo apologia ou discurso de ódio aqui. Agora, vou colocar aqui, vamos ver as próximas vítimas. Será que vai ser a turma da Mônica, devido a turma fazer bullying com a Mônica, chamando de dentuça, gorducha? Brinca com Cebolinha por ser quase calvo, o Cascão que não gosta de tomar banho, a Magali que é comilona. Vocês vão cancelar o Maurício de Souza, nosso cartunista mais famoso? Vão cancelar também os Trapalhões, pelos mesmos motivos que falamos, porque brincam uns com os outros. Vamos cancelar Vinícius de Moraes, nosso poetinha, porque ele fala coisas como que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. E o Rei do Baião também, com músicas que são consideradas homofóbicas, a Paraíba masculina, o short dos cabeludos. O Chico Anísio, com o personagem Painho, que é um homossexual e pai de santo, vão falar que é ódio contra os gays e contra as religiões. E por último, será que vamos cancelar até a Bíblia? Devido a episódios como a destruição de Sodoma e Gomorra, ou até com o Cântico dos Cânticos, em que fala: mulher de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Será que já vão pensar, então, que quem é morena não é bela, já que nós temos esse porém? O que vão fazer? Publicar a Bíblia sem o Cântico dos Cânticos, um dos poemas de amor mais lindos da humanidade? Agora vem o que eu gosto de chamar de teratologia jurídica. O que é uma teratologia? É um absurdo, porque chegamos a um nível de absurdo impressionante. Quem foram cancelados? Quem é também aqui eu acho que todo mundo conhece, a turma do Chaves. Esta aqui é a Bruxa do 71. Está sendo cancelada porque há episódios, por algum erro, ela pensa que o seu Madruga gosta dela, vai lá e quer dar um abraço nele, quer dar um beijo nele. Então foi cancelada por estar fomentando a cultura do estupro. É um desenho tão inocente, uma brincadeira, algo que
pode ser assistido por uma criança, por um idoso. Cancelaram uma coitada da bruxa do 71. Outro cancelado também foi Pepe o Gambá. Acontece um acidente no desenho, esta gatinha aqui acaba ficando pintada como se fosse um gambá. Ele se apaixona por ela, quer abraçar, quer beijar ela, e falaram que isso é cultura do estupro. Pronto, agora finalizando a nossa conferência, eu vou mostrar para vocês um poema alemão que mais tarde foi musicado, um poema de estudantes. Os alemães têm uma tradição riquíssima de canções de estudante, as Studentenlieder. Eram pessoas boêmias, pessoas que viviam também para um estudo, uma contemplação, mas gostavam também de uma vida de vinho, de música. Fizeram muitas composições riquíssimas. A mais famosa, talvez tenham ouvido falar, é o Carmina Burana. Ele é baseado em poemas desses estudantes, conhecidos como goliardos. Este poema que eu vou trazer para vocês, esta música, chama-se Die Gedanken sind frei. Os pensamentos são livres. Vamos ver aqui um pouquinho Eu trouxe aqui a letra em alemão para vocês, e ao lado nós temos a letra em português. Olhem só o que diz. Os pensamentos são livres. Quem pode adivinhá-los? Eles voam como sombras noturnas. Ninguém pode conhecê-los, ninguém pode atirar neles com pólvora e chumbo. Os pensamentos são livres. Eu penso o que eu quero e o que me delicia, ainda sempre reticente da maneira adequada. Meu anseio e desejo ninguém pode me negar, e assim sempre será. Os pensamentos são livres. E se eu for jogado na masmorra mais escura, isso seria um trabalho inútil, porque meus pensamentos quebram todas as portas e paredes. Os pensamentos são livres. Agora, aqui, para finalizar agora com chave de ouro, eu vou dar uma noção aqui para vocês de como é a música dela. Pronto, finalizamos agora nossa conferência. Estamos abertos a dúvidas, questionamentos de vocês. Mais uma vez, foi um grande prazer ter todos aqui. E aqui estão minhas informações de contato. Professor, muito obrigado pela explanação. Realmente, a noite de hoje vai ser e já está sendo muito enriquecedora. Vamos abrir, então, esse momento para as perguntas, não é, dos nossos alunos. Quem já quer se manifestar? E hoje nós tivemos aqui Ivanilda, eu anotei aqui, Ivanilda, Jair, Anderson, Ivo, Davi, Leonardo, Mário, Arineudo, tudo com a câmera ligada, muito bem, isso facilita muito esse processo de interação com o nosso palestrante, conosco, é sempre muito importante. Alguém tem alguma pergunta? Se não, eu vou fazer a pergunta. Professor Matheus, quer fazer alguma pergunta? Agora que eu estou vendo também as mensagens no chat. Eu não tinha como ver na hora. Boa noite, professor André, tudo bem? Prazer, professor Matheus, daqui da Unopar. Boa noite, meninos, meninas que nos acompanham. É uma alegria estar aqui com vocês. Quando eu vi a temática de sua colocação, professor André, fiquei feliz, porque inclusive foi o meu tema do TCC. Foquei um pouco dos efeitos do cancelamento virtual
coloquei alguns casos aí de uns ex-BBBs e companhia, e é interessante perceber como esse mecanismo, né, do cancelamento, ele pode atingir a qualquer pessoa. E interessante que talvez para pessoas que possuem recursos, né, para se levantar diante de um cancelamento, é interessante, às vezes, o cancelamento, porque aumenta os números, né? O senhor citou aí o caso lá do jogador de vôlei. Expressivamente, o Instagram dele cresceu após o cancelamento. Mas aí me surgiu uma dúvida, inclusive, questão essa que eu coloquei na minha pesquisa, que é, e para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que não têm recursos de pagar um brand de marca, de refazer a sua marca, o seu visual, diante da sociedade, né? Que sofrem um cancelamento. Como é que nós vamos ter aí vamos ter que essa pessoa se desenvolva novamente, né? A gente vai ver mais uma disparidade, mais uma desigualdade. Aqueles que vão conseguir se levantar depois de um cancelamento e aqueles que não vão conseguir mais se levantar depois de um cancelamento. Ou seja, o próprio cancelamento que visa, muitas vezes, destruir um discurso de desigualdade, ele mesmo gera um cenário de desigualdade, né? E o senhor trouxe aí em sua exposição. É uma ótima pergunta. Professor? Sim, professor. Não, eu ia só lhe pedir um favor, se for possível, aí perto do microfone tem um xizinho, só para tirar o compartilhamento da tela, que aí a gente consegue vê-lo com mais nitidamente. Oh, claro. Acho que eu apertei aqui, apertei de novo. Não sei se... vocês me veem bem agora? Deixa eu ver aqui. Ainda está com a tela compartilhada, mas o senhor pode dar sequência na sua fala. Pronto, acho que agora deu certo, que a internet está meio... Bem, então, é um ótimo questionamento. Realmente, se uma pessoa tem os recursos, já é uma celebridade, é possível que dê a volta por cima e que faça o contra-cancelamento. Porque ainda tem muita gente que, felizmente, ainda é contra a cultura de cancelamento e que tem solidariedade com pessoas canceladas. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar do Maurício Souza. Quando eu ouvi Maurício Souza, eu associei ao escritor, ao criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Não sabia quem era. Mas ele tinha uma certa influência, tinha dinheiro, conseguiu dar a volta por cima e conseguiu não ser cancelado. Mas com uma pessoa que não tem, não tem recursos para isso, vai ser muito mais complicado. Esperar que o cancelamento não seja tão intenso a ponto da pessoa não poder mais trabalhar. Porque quando falamos de cancelamento que acontece com uma celebridade, é bem mais brando, digamos assim. E também essa mesma celebridade pode encontrar algumas plataformas mais alternativas, que também estão sob ataque, claro, mas ainda podem recorrer a outras. E assim dar a volta por cima. O que eu acho que podemos criar é uma contracultura de cancelamento para caso, digamos, eu não sou nenhuma celebridade, eu não tenho milhares, milhões de seguidores no Instagram. Mas se algo acontecer comigo, que haja uma empatia de outras pessoas para entender, não, isso não é justo. Não é justo que isso aconteça com ele. E assim consigam fazer um contra-cancelamento. É claro que no meu caso, por eu não ser uma grande celebridade, ninguém sabe quem é. Se perguntar para uma pessoa na rua quem são, tá? Eu, vocês, não vão saber, não somos celebridades. Então o cancelamento não vai ser tão intenso. Então pode esperar que ela tenha uma volta por cima, possa estudar, possa trabalhar como quiser. Mais alguém quer se manifestar? Obrigado, professor André. Ivanilda colocou aqui que quer o seu zap, professor. Obviamente que eu não farei se o senhor não me autorizar. Não. Pode fornecer, claro. Tem também meu Instagram, tá tudo aqui, na verdade, na apresentação. Quem quiser me adicionar no Instagram, até lá nós temos, lá eu divulgo os eventos. No Instagram é professorandré.curgel, não é isso? Não, profandré.curgel.
Pronto, perfeito. Quem quiser seguir o professor. Enquanto os meninos estão mais acanhados hoje, eu vou colocar aqui para o senhor, com certeza deve estar acompanhando aí, o caso mais recente, talvez, de cancelamento, né, que nós temos, o Monark. O que é que o senhor achou do caso Monark? Bem, eu acho que ele falou realmente uma grande besteira, certo? Falar em partido nazista é um retrocesso histórico, é algo que nós não pode tolerar, mas também não é justo, também não foi justo que ele fosse cancelado. Eu acho que deveriam só ter dito, Monark, você falou uma grande asneira. Não concordo com o que falou, talvez eu tenho aqui ao meu... Nós estamos num país livre, em que você consome o que você quiser. Então, se quiser, não assista mais o programa dele, o podcast dele. Mas a ponto de fazer toda uma campanha de difamação, chamado qualificado de nazista, aí é toda uma outra história. Inclusive, se eu não me engano, hoje saiu um vídeo dele, né, informando que aparentemente ele tentou criar um outro canal no YouTube e a plataforma teria suspendido ele. Eu ouvi falar nisso também. O YouTube está fazendo muito isso. Mas alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Acho que o pessoal está querendo hoje. Nós possamos ir para o sorteio, mas antes vamos ainda tirar mais algumas dúvidas, interagir aqui com o palestrante. Quem mais tem alguma pergunta? Meu caro, cadê? Sempre participante. Cadê o Mário? O Mário está aqui ainda? Professor André, se porventura viermos a dar uma nota baixa aos alunos, é motivo de cancelamento? Não, acho que não. Talvez, se a nota for tão baixa a ponto de reprovarem, talvez eu só não faça uma cadeira, faço cadeira com o professor, não sei, mas cancelamento não vai ser cancelado, não. É interessante também mencionar, não é, que quando a gente fala em liberdade de expressão, tem uma certa distinção da sistemática, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil, né? Nos Estados Unidos nós temos a ideia principalmente mais pautada no valor da liberdade de expressão, naquela perspectiva do marketplace of ideas, né? Do mercado livre de ideias. Então, ideias boas ou ideias ruins, elas devem ter a possibilidade de serem manifestadas. Agora, é interessante que mesmo nos Estados Unidos existem limites, não é? Se eu não me engano, o teste de Brandenburg, ele exatamente vai tratar disso, né? Ou seja, lá já se discutiu, por exemplo, o discurso racista por si só seria ou não acobertado pela proteção constitucional lá nos Estados Unidos. E o entendimento é de que, em tese, pelo menos a priori, o discurso racista por si só não geraria um dano iminente, portanto, ele poderia ser professado. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a Ku Klux Klan, que muitas vezes vai fazer marchas, manifestações em bairros de pessoas negras, etc. e tal. Essa é uma situação. Situação 2 ações que visem a gerar um dano iminente, por exemplo, uma coisa é talvez defender, e aí, obviamente, ninguém defende isso do ponto de vista da razoabilidade, mas apenas exemplificando, não é? Alguém entoar um discurso supremacista. É uma manifestação de pensamento que lá nos Estados Unidos seria admissível. Contudo, todavia, no entanto, entretanto, para ser redundante, se nesse discurso racista induz-se uma ação danosa iminente, aí essa manifestação de pensamento já não estaria acobertada pela liberdade de expressão. Exemplo, os brancos são superiores, matem os negros. Então, essa liberdade de expressão tem limites, não é? E aqui no Brasil, obviamente, que nós também temos uma limitação à liberdade de expressão, e aí tem valores, como a ideia de dignidade da pessoa humana, e tantos outros valores que lhes são atrelados, né? Meus queridos, mais alguma pergunta? Meu caro Davi, Leonardo, Jair, todo mundo tranquilo? Ivanilda? Eu queria fazer uma pergunta, professor. Quem fala? João Bosco Fernandes.
Rapaz, o João Bosco, você... Diga, meu querido. A minha pergunta seria, quando alguém se sentir injustiçado e for cancelado, juridicamente, qual a medida a ser tomada para consertar tudo isso? Qual o caminho? Bem, nesse caso, é recorrer ao judiciário, recorrer a um processo civil, caso por perdas e danos, por tudo que ele deixou de ganhar, para desmonetização do canal, acionar o judiciário contra a plataforma. O YouTube está atualmente colecionando demandas judiciais assim. Alguém mais? Certo. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai para o nosso encerramento, já são 8h30, mas, professor André, muito obrigado pela sua presença, sua participação na noite de hoje, foi bem enriquecedora. Tenho certeza que nossos alunos adoraram, espero revê-lo aí brevemente. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Meus queridos alunos e alunas, vamos para aquele momento que vocês também estavam esperando, vamos fazer o sorteio aqui do livro. Esse livro, o professor André sabe melhor do que eu quão importante ele é, não é? Para nós que somos estudiosos, cientistas do direito, né? Rudolf von Ehring, aí com a luta pelo direito. Então, eu vou só aqui dar um breve spoiler para vocês de alguns capítulos, não é? Que ele aborda aqui, como a questão da origem da lei, a vida da lei, uma batalha, no capítulo 2º, o capítulo 3º ele trata da luta pelos seus direitos, um dever da pessoa cujos direitos foram violados para com ela mesma, o capítulo 4º trata da afirmação dos direitos do indivíduo, um dever da sociedade, o capítulo 5 ele trata da importância da luta pela lei para a vida nacional, e aí o capítulo 6º ele finaliza tratando da lei romana de hoje, da época, obviamente, e a luta pela lei. Não é? Então, é um livro muito, muito importante, um livro de cabeceira. Como a gente tinha dito que iriam participar quem estivesse do começo ao fim com a câmera ligada, vamos fazer o seguinte. Tenho aqui nas minhas anotações Francisco Igor, Anderson, Jair, Davi, Leonardo, Ivanilda, Mário e Arineudo, tá? Vou fazer o seguinte, então vamos colocar aqui um sorteio digital. Nós temos um aplicativo aqui de sorteio, tá? Então vamos colocar aqui esse aplicativo de sorteio. Eu vou pedir, Matheus, pode me ajudar? Está me escutando? Sim. Olha aí, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pela ordem a numeração, tá? São 6 alunos, vamos colocar aqui do 1 ao 6 e vamos numerar. Vamos colocar aí, eu vou dizer a numeração de acordo com o que eu anotei aqui, indiscriminadamente, tá? O Ivo vai ser o 1. Vou até pegar uma caneta aqui. Ivo vai ser o 1. Anderson, 2. Jair, 3. Davi, 4. Leonardo, 5. Ivanilda, 6. Mário, 7. Arineudo, 8. Então, são 8 números. O que sair é o vencedor, tá? Então, vamos aqui. Vai ficar ruim para vocês, mas vai dar para entender, eu acho. 8, tá? Número 8. Arineudo, meu caro, você é o ganhador dessa obra de arte clássica, tá? Você vai receber lá na Unopar, lá na nossa sede, tá bom? Meus queridos, nós encerramos na noite de hoje, então, a nossa semana de palestras. Já convido vocês a, na próxima semana, participarem do mini-curso que o professor Matheus irá ministrar, mini-curso de Direito Civil, de segunda-feira à quinta-feira, do dia 21 ao dia 24. Tá? O professor Matheus colocou a frequência aí para vocês poderem preencher, e nós nos encontramos aí na próxima semana, lembrando que as inscrições para quem quiser assistir presencialmente estão se encerrando. Então, quem tiver interesse de assistir presencial, por gentileza, preencham rapidamente o formulário. Os demais vão assistir online, temos 50 vagas, já quase todas preenchidas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, professor André. Antes de nos despedir, vamos fazer aquela
foto linda, maravilhosa, várias câmeras ligadas aqui. Vamos fazer aqui a nossa foto oficial, encerramento deste nosso terceiro e último dia aqui da Semana Aberta do curso de Direito. Vamos tirar uma, 1, 2, 3 e mais uma para garantir. Vou tirar assim agora. Agora sim foi. Meus queridos, boa noite, bom descanso. Professor André, um prazer revê-lo. Professor Matheus, abraço a todos os nossos alunos calouros, a todos os nossos alunos veteranos, convidados, e até a próxima semana. Obrigado, professor. Um prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma.